Oi, amados, sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Vamos fazer a nossa meditação e a palavra do dia hoje é recompensa. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Vamos ver o que ele tem pra gente? O reino de Deus é para todos os que não são autossuficientes, que não são dono de si, que não são os bambambam, né? Se você está precisando de ajuda em sua vida espiritual, é só pedir a Ele, a Deus. Jesus te dará forças e você terá o seu esforço recompensado. Então, se você precisa de ajuda, peça a Deus. Ele vai lhe dar a força para que você possa superar todas as dificuldades. Ok? Vamos falar com o Papai do Céu? Feche seus olhos e vamos falar com Ele. Querido Deus, Pai eterno, te louvamos por mais esse dia, pedimos que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos proteja, nos guarde e nos livre do mal. Nos dê força, Senhor, diante das nossas dificuldades, aumenta a nossa fé e guarda toda a nossa família. Em nome de Jesus, te pedimos tudo isso. Amém. Amados, hoje nós vamos trabalhar português, tá? Nós vamos trabalhar da página 10 à página 13. E nós vamos trabalhar em especial o gênero textual notícia. Assista aí a explicação. Hoje nós vamos trabalhar gênero textual notícia, tá? Você vai pegar o seu livro, página 10, e lá você vai ver um texto que é uma notícia. Mas antes nós vamos saber o que é um texto, um gênero textual notícia, tá bom? A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, vinculado pelos principais meios de comunicação, como jornais e revistas, os meios televisivos, rádio, internet, dentre outros, né? Dentre outros meios de comunicação existentes. Portanto, é um texto que ele vem nos informar, trazer uma informação de algum acontecimento real e atual. Por esse motivo, as notícias elas possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas, ou seja, ele descreve os fatos, ele vem narrando o que aconteceu e vem descrevendo tudo o que aconteceu. O texto narrativo ele é caracterizado por narrar uma história, ou seja, contar uma história através de uma sequência de várias ações reais ou imaginárias. Só que na notícia, ela não pode ser imaginária, ela é uma ação real, é algo que aconteceu e está acontecendo. O texto descritivo é um tipo de texto que envolve a descrição de algo, seja de um objeto, pessoa, animal, lugar, acontecimento, e sua intenção é, sobretudo, transmitir para o leitor as impressões e as qualidades de algo, ou seja, aquilo que realmente aconteceu, aquele fato ocorrido, como ele aconteceu, quais foram os passos. Então, a notícia é um texto organizado em parágrafos que informa o leitor sobre um acontecimento real, atual e de interesse público. As notícias podem circular em diferentes suportes, tanto escritos como o jornal, as revistas e internet, quanto oral, como o rádio, a televisão, os sites e outros. A notícia ela busca responder basicamente as perguntas: o que aconteceu? Com quem aconteceu? Onde aconteceu? Como aconteceu? Por que aconteceu e quando aconteceu? As características da notícia. As principais características do gênero textual notícia são: texto de cunho informativo, ou seja, traz informação para o leitor. Texto descritivo ou narrativo, ele vem descrevendo os fatos e narrando ao mesmo tempo o acontecimento. Eles são textos relativamente curtos, veiculado nos meios de comunicação, ou seja, nos jornais, na revista, na televisão, né? Como nós já vimos anteriormente.
Ele tem uma linguagem formal, ou seja, ele não pode ter gírias, esse texto. Ele não pode ter palavras do dia a dia, do cotidiano, entendeu? Ele tem que ser uma palavra mais clara e objetiva, para que o leitor possa entender. É um texto com títulos, tem o título principal e o título auxiliar. Então, o texto, o título, ele é basicamente uma frase chave que vai captar a essência da notícia. Ele vai trazer, você olha e você vai ver, olha, essa notícia é sobre isso. Entendeu? E o auxiliar, ele vem explicando um pouquinho mais aquele texto, o texto principal. Esse já é o auxiliar. Ele é um texto em terceira pessoa, ou seja, ele fala do outro, ele fala do que está acontecendo, mas não se coloca, ele é impessoal. O autor, ele não coloca a impressão dele, ele não diz o que ele acha, ele coloca o fato ocorrido e fala sobre o outro. E é um discurso indireto, ele fala o que o outro falou com as suas palavras, né? Ele coloca as suas palavras dentro daquilo que ele falou, que a pessoa falou. E fatos reais, são falados sobre fatos reais, escritos sobre fatos reais, atuais e do cotidiano, do dia a dia das pessoas. A notícia escrita, ela apresenta um título que é destacado e escrito com letras maiores do que o texto para chamar a atenção do leitor. Isso é para poder chamar a atenção do leitor. É um texto grande, é um título grande, ele é destacado com letra grande, que chame a atenção do leitor. Ele tem a linha fina, que é um texto abaixo. Abaixo do título tem outro texto. Abaixo que ele traz mais informações sobre o título, entendeu? Sobre o assunto. E tem a lead, que é o primeiro parágrafo da notícia, que resume as informações mais importantes da notícia. Ali ele faz um resumo das informações que vai ser detalhado mais abaixo. E tem o texto da notícia, que é o detalhamento do fato noticiado, abordando as informações do fato do cotidiano. Entendeu? A notícia pode ter fatos que ilustram e esclareçam as informações. A foto é geralmente, ou seja, vou ler novamente aqui que eu me perdi aqui, tá? A notícia pode ter fotos que ilustram e esclarecem as informações. A foto é geralmente acompanhada de legenda, uma frase curta colocada ao lado ou embaixo dela, para explicá-la ou acrescentar informações ao que foi noticiado. A gente vê aqui essa notícia. Ó, aqui nós temos esse texto aqui, essa notícia, esse informativo aqui sobre crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha. Ou seja, aqui crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha é o título. Ele vem em letra grande, em letra destacada, né? E embaixo você vê que tem uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição, ou seja, vem explicando um pouquinho mais sobre o título. Você vai ter uma informação um pouquinho melhor sobre o título. E aqui ele faz um resumo. No último ano, a instituição Cães-Guia para Surdos deu 12 destes cães para crianças. Uma delas foi James Shelby, um menino de 11 anos com dificuldade de audição. Isso aí foi um pequeno resumo. Aí depois vem a notícia propriamente dita. O cão de James é o labrador Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando sua mãe o chama e em situações de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Ele está mais independente e confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. Aqui é a notícia, né? Então, essa notícia, você entendeu, ela é clara, ela foi curta. No seu livro, também na página 10, tem ali também um título, que é A Menina sofre acidente e colegas mostram solidariedade. Leia esse texto, analise como nós acabamos de analisar esse aqui agora, tá bom?
Faça uma leitura silenciosa, depois faça ela em voz alta, explique para a pessoa que estiver ao seu lado o que você entendeu da notícia e responda as perguntas que ali se encontram. Na página 11, você também vai responder as atividades baseada na leitura que você fez deste texto, Menina Sofre Acidente. Então, e na página 12 também. Na página 13, tá? Você vai fazer uma pesquisa sobre algum fato solidário em jornais impressos ou vinculados. Depois pinte as informações conforme a legenda e cole a notícia no espaço abaixo. Então, você vai fazer uma pesquisa, vai ser na internet, né? Ou se você tiver jornal em casa, você vai procurar pesquisar qual é o fato ocorrido de solidariedade. Porque esse fato que ocorreu aqui nesse texto, você vai ver, são crianças que se solidarizaram com a coleguinha e colocaram máscaras, né? Eles tiveram empatia pela colega. Eles não deixaram a colega sozinha no momento daquela dor, né? Daquele momento de tristeza da colega, eles se solidarizaram com ela. Então, como nós podemos nos solidarizar com as pessoas hoje, no momento em que nós estamos vivendo de uma pandemia, onde pessoas estão sofrendo? Como podemos fazer uma ajuda, né, humanitária, ser solidário com essas pessoas? Pense, como você pode fazer? Talvez você possa orar por elas, né? Porque não podemos sair de casa. Talvez você possa novamente ligar para elas, para alguma das pessoas que você conhece que estão passando por essa doença aí, por esse momento. Ou até mesmo dentro de casa, se tem alguém na sua casa que está passando por essa dificuldade, seja solidário, tenha empatia, certo? Se coloque no lugar dessa pessoa e a ajude, né? Então, aí você vai fazer essa atividade da página 13, leia com atenção, tá? E você vai tirar uma foto e mandar para mim, tá bom? Um grande beijo, nos vemos amanhã. Tchau! Agora que você já viu a explicação sobre o gênero textual notícia, você vai pegar o seu livro, vai abrir na página 10 e você vai ler um texto que ele tem. Identifique, que texto é esse? Analise o texto e veja o que ele vem apresentando. Depois você vai responder as páginas 12, 11 e 12, tá bom? E depois você vai para a página 13. Lá você vai criar um novo título para essa notícia, que é aquela que você acabou de ler, tá bom? E você também vai fazer uma pesquisa. Pesquise uma notícia sobre algum fato solidário em jornais impressos ou virtuais. No nosso caso, como não... Pode ser que você tenha em casa, esteja recebendo jornal. Se você tiver, ótimo, maravilhoso. Você procura no jornal escrito. Se não, você procura uma notícia, né, no jornal pela internet, em algum site. Então, você vai pegar, você vai pintar as informações que lá estão contidas e vai colar aqui nesse espaço. De preferência tem que ser mesmo escrito, né? Porque senão você vai ainda precisar imprimir aquela notícia que você viu, né? Então, você vai pegar isso e vai acompanhar. Vermelho é o que aconteceu, amarelo com quem aconteceu, e verde onde ocorreu e azul, né? Um azul escuro quando o fato ocorreu. São os passos que a gente escreve a notícia, né? Onde aconteceu, com quem aconteceu, né? O que ocorreu. Então, tudo isso você vai seguir esses passos. Você vai tirar uma foto, quando terminar, vai mandar para mim, tá bom? Vou ficar esperando. Então, se você não entender, liga para mim, me procura, manda aí no WhatsApp, aí no PV, que eu tô aqui para te responder, tá bom? Um grande beijo e nos vemos amanhã. Tchau!